Só para entender o nosso contexto político, temos uma falência do nosso sistema republicano, no ponto de vista das instituições republicanas deixaram de funcionar. Como um efeito dominó, cada uma foi falindo em seu tempo, mas hoje todas elas se encontram em processo falimentar. A virtude de uma instituição idônea não existe mais no seu contexto pleno. Existe, sim, funcionários públicos que ainda são idôneos e que querem preservar as instituições, mas todas elas, como a sua ação, elas não agem mais como um corpo idôneo. Então, isso é patente aí de todas as forças dos poderes executivo, legislativo e judiciário, as forças de Estado que limitam os poderes de governo, como o Ministério Público, Polícia Federal, etc., todos esses, de uma certa maneira ou outra, não estão representando a comunidade brasileira. Então, existe uma anomia entre o que é a comunidade brasileira e o que é o nosso modelo constitucional, a constituição das nossas instituições. Muito bem. Como que nós chegamos a esse ponto? Essa que é a grande... E se a gente já chegou nesse ponto antes, a verdade é que a gente vive um ciclo aí de ruptura deste modelo. Esse modelo de Estado interventor, de Estado intervencionista, ou Estado social, como vocês queiram chamar, ele leva a esse tipo de ciclo de ruptura sistêmica. As nossas instituições estão sempre tendo que se reconstruir em função da alta intervenção. Toda vez que você intervém demais na sociedade e na economia, aquilo é pontual, aquilo é petrificante. No entanto, a sociedade e a economia evoluem. E com o evoluir natural dessa sociedade e economia, surge a necessidade de reburocratizar, reestatizar e recondicionar as atividades. Então, você tem uma burocracia sempre crescente. E, claro, à medida que você cria sempre essa necessidade de ter que se condicionar a novas regras e nova burocracia, você está rompendo com o modelo anterior. Então, o nosso período republicano foi totalmente esse. Começamos com 1891, não foi uma república como estava no papel, porque as oligarquias econômicas já tinham assumido o controle político. Então, o papel da Constituição de 1891, em 90% do seu esboço, era positivo. Era federalista, entregava poder para os estados, descentralizador. Mas surge aí uma oligarquia econômica que domina aquele contexto político. E ficou nesse poder até 40 anos, ficou até 1930 com uma ruptura de uma outra oligarquia. Foi a oligarquia de Vargas. Ele surge como um novo modelo, mas de novo modelo não tinha nada. Aí mudou o modelo de Estado, passou a ser um Estado, de fato, um Estado social, em 1934, com uma Constituição altamente interventora, ele no comando. A de 37, então, nem se fala. Basicamente, erradicava qualquer validação democrática e colocava o Getúlio Vargas sem nenhum outro mecanismo democrático aí, a perpetuidade. Uma outra ruptura populista, 1946. Sim, novos governos populistas surgiram aí. No entanto, a Constituição, modelo de Estado, em 1946, não era diferente do modelo de Estado de 34, que era ainda um Estado interventor, um Estado que poderia fazer tudo com amplitude e com profundidade. Até 1964, 67. Aí temos uma ruptura do modelo populista de 46, né, vários presidentes populistas, temos uma ruptura para um sistema oligárquico, com o regime militar surgindo, uma oligarquia política surgindo, assumindo de novo controle da coisa pública e da economia também. Estatizou a economia. Não existe oligarquia no poder e livre mercado. Esse é que é o ponto aqui. Você não tem essa dinâmica. Então vai ter socialismo, vai ter alguma alta intervenção de Estado na economia. Quando você tem oligarquia no poder, você tem auto-intervenção na economia. Quando você tem auto-intervenção na economia, você não tem capitalismo, você não tem livre iniciativa. E essa foi a característica fundamental todo o século XX. Nós não tivemos livre iniciativa. Tivemos sempre uma oligarquia no poder comandando. Mais uma ruptura populista em 1985. E estamos hoje com a Constituição de 88,
que é uma Constituição muito similar à primeira Constituição interventora de 34, muito similar. Em 46, cria-se a função social da propriedade. Em 1988, passa-se a interpretação do que é a função social da propriedade para os prefeitos. O que é a função social? Ninguém definiu. Está definido. Define-se, prefeito define, a função social da propriedade, esse prédio aqui agora vai virar um parque público. Ele define como função social. Não, esse prédio não pode, vai ser um parque público, agora vai ser aqui um campo, vai ser um cemitério, vai ser qualquer outra coisa que passa na cabeça do prefeito. Agora não é uma interpretação federal, é uma interpretação local, dos 5.500 prefeitos. Então, isso gera uma instabilidade econômica tremenda. Não existe nenhum mecanismo, nenhuma instituição financeira que olha para o Brasil e fala assim, aqui temos direito à propriedade, aqui temos estabilidade jurídica, aqui temos estabilidade política. Isso do ponto de vista jurídico. Aí você olha do ponto de vista social. Aqui nós não temos mais pobreza. Aqui nós temos uma classe média rica, pujante e capaz de influenciar o mundo. Nós temos pobreza e nós não temos uma classe média rica e pujante capaz de influenciar o mundo. Temos uma classe média avassalada, que absorve padrões de consumo colocados aí pelos grandes países consumidores. E quais são esses grandes países consumidores? São países que não adotaram o modelo jurídico do Brasil. Eles adotaram um modelo jurídico liberal. Significa que a propriedade é plena, a propriedade não está na mão do Estado, está na mão da sociedade. Existe, sim, propriedade privada na mão de todos. O capital ele não é do Estado, é concentrado, patrimonializado pelo Estado. Ele está na mão da sociedade. A sociedade é que comanda. Não é o Estado que comanda padrões de consumo. Foi o Estado que definiu que o iPhone é um ótimo produto. Foi o Estado que definiu que a internet é um bom veículo de comunicação, todos têm que comunicar via internet. Isso é padrão de consumo que nós entramos como um dos últimos da fila ali. Nós não estamos comandando isso, porque a nossa sociedade é pobre, nossa sociedade é roubada, existe patrimonialismo aqui do Estado, então nós somos roubados, nossa poupança nós não temos como comandar esse padrão de consumo, que é mundial agora. Muito bem. Então, o contexto que nós vemos aí, 180, 200 países do mundo, 180 países são organizados igual ao Brasil. Temos 3 poderes só, o executivo é preponderante, muito centralismo em Brasília, não há mecanismos de democracia direta, de interferência direta no comando da representação da coisa pública, só existe o voto, e o voto no Brasil é fraudado. E, claro, essa última coisa que eu acabei de mencionar, em função de você ter um presidente que comanda muito, um Congresso federal que manda em todo o Brasil, passando leis federais de influência local. Nós só temos um voto fraudado, não temos mecanismos de interferência direta no nosso Estado, nos nossos representantes. Nós não temos como ter livre iniciativa e capitalismo, de fato, como definido por Adam Smith, não como definido por Marx. Então, por Marx, a definição de capitalismo está muito adequada até. Está muito adequado ao que nós temos no Brasil. Nós temos o capitalismo definido por Marx. Isso, nesse ponto, eu concordo com a definição. Mas nós não temos o que Adam Smith definiu. E Adam Smith não definiu capitalismo. Essa palavra nem existia na época dele. Era a mão invisível do mercado, era livre iniciativa, o que ele definia. Mas a premissa básica de Adam Smith é que era a propriedade, as trocas, os meios de produção, não eram do Estado, eram sim dos cidadãos. Então, essa definição é que a gente não teve ainda materializada no Brasil. Então, temos essas 4 características. Muito bem. Como resolver, então? Curto prazo, o que a gente pode fazer? Bom, acabei de aludir aqui que nós não temos mecanismos de democracia direta. Os Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, de 1890 até 1920, passou por um problema quase que idêntico ao Brasil. As grandes oligarquias econômicas compravam seus representantes políticos. Compravam senadores, governadores, deputados, compravam juízes, compravam vice-presidente. Isso patente, fato, documentado. Muito bem. A sociedade norte-americana, no final do século XIX, ela é muito diferente da sociedade norte-americana do início do século XIX.
Por quê? Houve alta industrialização. Criou-se uma classe média urbana pujante. Agentes livres da economia, como advogados, médicos, esses começaram a surgir e brotar nesses centros urbanos e começaram a entender que, o modelo norte-americano originário não era para ser o modelo que a gente atesta como hoje, no final do século XIX. O país não é do povo norte-americano. E era exatamente essa vontade no início do modelo norte-americano, de criar um governo do povo para o povo, etc. Então, no final do século XIX, essa percepção, essa consciência se torna bem abrangente e um grupo de reformistas começa a entrar para o sistema político. E o que esses reformistas fizeram naquele período? Eles visitaram os países da Europa para entender como é que eram as instituições europeias naquela época, se elas estavam melhores ou piores do que a norte-americana, e perceberam que na Suíça eles já tinham mecanismos de democracia direta que funcionavam muito bem. Que mecanismos foram esses que eles aplicaram nos Estados Unidos no século XIX? Final do século XIX até início do século XX. Transparência tributária total. Origem de recurso por distrito. Quem é que paga o quê? A que instância de governo? E para onde esse dinheiro vai? Transparência total de tributária. De origens e aplicações de recursos. Ponto número 1. Ponto número 2. Referendo popular. Alguns até automáticos. Se um poder público vai criar mais poder para si próprio, referendo popular automático. Se um presidente, um governador ou um prefeito vai criar aqui uma autarquia, um referendo automático. Se um grupo de representantes políticos vai aumentar seu próprio salário, referendo automático. Então temos aí um mecanismo de referendo popular automático e também por iniciativa popular. Aí cabe tudo. A iniciativa popular é uma amplitude, e aí depende de baixo assinado, etc. Mas havia mecanismos automáticos impostos ali. Muito bem. Então esse foi o segundo ponto importante. Terceiro, recall de mandato. Significa o quê? Você elege um cidadão, você se torna satisfeito com as promessas, com a capacidade dele de entrega de qualquer coisa, faz um baixo assinado e chama-se uma nova eleição. Em chamando uma nova eleição, aquele para o distrito, ou para o prefeito, ou para toda a bancada de vereadores, ou para todos os deputados do Estado, ou para governadores, ou para senadores. Neste contexto de fazer recall desses mandatos, eleitos ou até nomeados, você cria um vínculo muito mais próximo. E, claro, aquele que foi sujeito ao recall de mandato, ele pode concorrer mais uma vez à eleição, ou ele pode abandonar e não desistir do pleito e entregar isso a uma futura eleição. Ou seja, não concorrer mais uma vez. Muito bem. Então, esse é o terceiro mecanismo. E, claro, o último aqui que eu estou falando, por exemplo, no Brasil, o presidente pode nomear para o STF. Nos Estados Unidos, os juízes já são eleitos, boa parte deles. Onde os juízes não são eleitos, existe o que chama-se de eleição de retenção. O que significa isso? O governador, ele nomeou um juiz, ou nomeou um procurador-geral do Estado, ou nomeou um chefe de polícia, nomeou aqui um bombeiro, chefe dos bombeiros. Foram nomeações do governador. Eles afetam a nossa qualidade de vida, sem dúvida. Se eles forem competentes, eles vão afetar a nossa qualidade de vida. Então, o que se estimulou? A criação da eleição de retenção. Depois do primeiro ano da nomeação, tem-se uma eleição para dizer, retém ele como chefe de polícia, como o juiz, como o chefe de bombeiro, ou não, ou ele sai. É um sim ou não. É uma eleição muito fácil de se fazer. É muito simples, ela é binária. Isso nós não temos. Agora, eu estou falando dos Estados Unidos, então nós temos esses 4 mecanismos aí, transparência tributária, referendo popular, recall de mandato, eleição de retenção. Fundamental um quinto item, que é o voto distrital. Né? Sobretudo se quiser aplicar esses mecanismos para os deputados federais e estaduais. E vamos lembrar, o que causou o mensalão foi o voto proporcional. Foi o modelo que elege os deputados federais, estaduais e vereadores. É exatamente isso que causou o mensalão, o petrolão. Então temos que rever isso.
Temos que baratear esse sistema político aí. Temos que deixar a classe média entrar para o sistema. Com o voto proporcional, a barreira de entrada é muito alta. Temos aí a criação de uma plutocracia. Até o STF, agora recentemente, passar a lei, o TSE passar a lei que o limite de financiamento de campanha em 2,5 milhões para um deputado, até esse último, como é que eu diria, essa ratificação dessa lei, a média Brasil para se eleger um deputado federal era de 7 milhões de reais. Então eu pergunto a vocês, isso é um sistema inclusivo da classe média? Isso é uma plutocracia. Então o legislativo, que é a porta de entrada de todos para o sistema político, já é uma plutocracia. Então já fomenta esse tipo de dinâmica. Então aí temos outras perversões aí do atual modelo, aí fundo partidário, uma série de coisas que vai só alimentar essa plutocracia. Então também podemos entrar nesse quesito mais tarde. Então esses 5 itens são fundamentais que a gente interfira no curto prazo, nesta Constituição que eu julgo como uma das piores da história do Brasil. A Constituição de 88 é uma das piores. O que nós devemos fazer para melhorar esta Constituição e esse jogo político? Essas 5 coisas que eu acabei de mencionar. E foram exatamente essas 5 coisas, à exceção do voto distrital, porque os Estados Unidos já tinha o voto distrital no final do século XIX, então ele só aplicou 4 dessas medidas. Então as 5 medidas que a gente precisa é o sistema eleitoral, mais aquelas 4 de interferência direta. Isso para tentar segurar este modelo falimentar constitucional que só deteriora com a passagem do tempo. A outra proposta, que é uma proposta mais de longo prazo, que envolve, que perpassa aí o ciclo eleitoral, é uma proposta de você fazer uma Constituição nova. Uma Constituição, sair fora do modelo de Estado social, de Estado interventor. Sabemos que isso não é um modelo para criar estabilidade política, muito pelo contrário, só estimula a instabilidade política. Temos que sair desse modelo e entrar para um sistema que é o modelo jurídico dos países desenvolvidos. Estou falando dos 20 países desenvolvidos, nenhum deles tem Estado social. Nenhum deles tem só 3 poderes. Nenhum deles é um modelo presidencialista. Isso é um fato, não é uma narrativa, é um fato. Então vamos entender, os países de sucesso hoje, todos eles têm uma série de conjuntos que são similares. Fragmentação de poder, mais do que 3, às vezes 4 ou mais poderes. Descentralização total da máquina pública, controle local dos planos assistencialistas. Não existe plano nacional, a não ser que se trate de um país pequeno. A maioria dos planos são planos regionais e pequenos e controlados diretamente entre representantes públicos e população. Amplos mecanismos de interferência direta. Isso são as características dos países desenvolvidos. Eu estou falando assim só do ponto de vista político. Aí você fala assim, mas e do ponto de vista econômico? Temos que garantir, então, o capitalismo, livre iniciativa. Ele não é garantido nem na Constituição norte-americana. Não está escrito na Constituição norte-americana que ali impera o capitalismo, impera a livre iniciativa. Mas existe aqui uma premissa muito forte. Qual é o povo, de fato livre, no comando da coisa pública, que se autoimpõe tributação e regulamentação, e ampla burocracia? Nenhum. O povo, no controle das suas decisões, não vai se autoimpor esses planos mirabolantes que custam um absurdo, que retiram a nossa poupança e vão criar uma burocracia monumental para implementar. Isso é típico de país despotizado, de país centralizado, com planejamento central, e esse ciclo de derrocada, ele está cada vez mais curto. Cada vez mais curto. Tem um livro que eu até sugiro vocês lerem, que é O Declínio do Ocidente. O declínio do Ocidente começa com a ampla burocratização da sociedade, petrificação da sociedade, queda na taxa de natalidade. Os grandes totens são criados e os césares da grande burocracia é o que surgem. Recentemente tivemos aí a Copa, tivemos aí vários estádios sendo construídos. Isso aí são símbolos da falência total do sistema político. E sim, o grande avanço do Estado, que de fato ocorreu, uma falência, o retrocesso de sociedade que ocorreu. Essa que é o símbolo que a gente tem que entender. O reverso completamente da narrativa que cria as grandes burocracias. Muito bem. Isso tudo eu digo que é muito importante para nós, por quê? O centralismo, a centralização, o comando central, não só ele é totalitarista em sua concepção, pode não se ter um líder que seja o ditador, mas o sistema se torna o ditador. E quando você tem um sistema
que é, sim, ditatorial, autocrático, o que acontece? Os nossos interesses não são resguardados. A nossa vontade pública não é resguardada. Sim, a vontade de grupos de interesse internos e externos passam a dominar toda a economia, toda a nossa sociedade e a nossa política. É isso que estamos vendo presente agora, em 2018. É fundamental que todos esses que não queiram ver essa interferência externa, de agenda política externa, passar a dominar a nossa agenda de sociedade, que reajam de acordo, que entendam que o jogo precisa ser alterado, o jogo de base. E o Brasil, sim, está em risco. Eu dependo, porque eu quero ficar no Brasil, sou brasileiro, acho que temos aí uma grande chance de vencermos essa batalha, e estou aqui nessa luta para a gente mudar essa concepção, mudar essa consciência. O Brasil, ele está, agora, neste momento, ele está vulnerável. Vamos defender o Brasil. Muito obrigado.